Simbora, minhas senhoras! Bora que hoje é dia de live. O que te prende? Já vou colocar o tema aqui pra gente começar daquele jeito. Fixar comentário. Eita, meu Deus! Primeiros minutos e nós já estamos aqui com centenas de rainhas. Eu tô sentindo que hoje vai pegar fogo. Bora! Vocês estão prontas, senhoras? Que eu tô aqui, ó. Me digam se vocês estão curiosas para saber um pouco mais sobre o que nós estamos inventando agora, sobre de onde veio essa ideia e sobre o que vai acontecer por aqui. Então vai escrevendo aqui pra mim a cidade, qual é a sua cidade, e escreve do lado assim, pronta pra desenrolar. Que eu não vou ficar aqui enrolando vocês não, porque vocês já se enrolam por vocês mesmas, e é isso que a gente vai entender aqui nessa live. Não vou dando corda aqui para um monte de coisas que não faz sentido. Literalmente, nós vamos desenrolar o negócio. Então, minha ideia com vocês aqui é ser bem objetiva, ser bem clara e trazer o por qual razão a gente resolveu, dentro desse nosso primeiro desafio do ano, trazer esse tema para vocês. De onde ele veio, de onde veio a inspiração dele e do que teve de download aqui, que a gente acredita que faça muito sentido. Então, quero saber de onde vocês estão assistindo essa live e a gente vai colocar uma meta aqui. 1.500 rainhas e a gente deixa essa live gravada. Bora? Acho que dá pra gente chegar nesse número, né? Então, ó, escreve aqui pra mim e entra no aviãozinho e manda essa live pra todo mundo que você conhece. Quais vão ser os temas? Qual vai ser o pilar principal dessa live? O pilar principal dessa live é literalmente que você entenda quais são as linhas invisíveis que te prendem. Da onde isso vem? Quais são os padrões que você repete e você não percebe? Quais são as dinâmicas que você está literalmente emaranhada? E aí a gente vai trazer todas essas questões da visão sistêmica, das constelações familiares, dos traumas transgeracionais, da psicogenealogia, da psicanálise e de tudo o que eu estudo, o que eu pratico, o que eu vivo e o que eu vivi, principalmente, não só na minha experiência de vida, mas com as minhas alunas. Então, sem enrolação, seja muito bem-vindo, rainhas do mundo inteiro. A gente tem rainhas de Lisboa, de Cannes na França, Curitiba, Teresópolis, Rio de Janeiro, Portugal aqui em peso também. Tô muito feliz, a gente fez a live mais cedo, inclusive para vocês conseguirem assistir. Tô morrendo de saudade da terrinha, já eu tô por aí. Camboriú, Carazinho, as minhas conterrâneas, Carazinho pertinho da minha cidade aí, Cruz Alta. Então, seguinte, chegou aqui, bota a mão no aviãozinho e manda para todas as pessoas que você conhece e deixa comigo que manter essa pessoa aqui, assim, se ela aguentar ficar nessa live, ela desenrola. Se ela não quiser, também tá tudo bem. Mas o nosso papel a gente vai fazer a nível social, que essa live é de utilidade pública. Então, pra gente começar começando, peço permissão para entrar na casa de vocês, peço permissão para poder falar com o coração de vocês, peço permissão de que eu seja realmente usada essa noite, de que não seja algo só em prol da Ana, mas que seja realmente algo que toque o coração de cada uma de vocês. Eu realmente sinto que esse é um tema que estava no campo. Eu resisti a este tema. Ele apareceu para mim no finalzinho do ano passado, onde eu comecei a sentir algumas sensações de corpo. Sensações muito parecidas com as que eu senti quando eu fiz um movimento de transição de carreira. Então, eu comecei a avaliar o que essas sensações de corpo estavam querendo me dizer.
E o que existia dentro de mim que eu precisava ainda curar, ou que estava nascendo, ou que já não fazia mais sentido. E utilizei aquele tempo ali, né, pós-encontro nacional, entre Natal, Ano Novo, até agora, para realmente digerir esse processo, sentir esse processo. E eu acredito realmente, e nós estamos aqui já há bastante tempo juntas, né, já faz quase 6 anos que eu crio conteúdo diariamente, religiosamente aqui para vocês, que eu estudo as constelações, vão aí para quase uma década, para quase 10 anos atendendo pessoas. Fora o tempo que eu atendi dentro da advocacia, dentro da especialização com direito de família, as mulheres e todo o meu percurso com vítimas de violência doméstica, defensoria pública e traumas familiares, ainda que na área do direito. Então, vendo tudo isso, eu cheguei numa teoria. E eu tenho dessas. Eu chego nessas teorias mirabolantes da minha cabeça e que fazem muito sentido pra mim. E aí eu jogo pro campo. Porque isso eu observei. Que durante todo esse tempo, eu fui muitas anos. Eu fui mudando, eu fui me dando permissão de crescer, eu fui me dando permissão de prosperar, eu fui me dando permissão de falar, eu fui me dando permissão de cortar vínculos, que era uma coisa extremamente difícil para mim. E cada uma tem a mentora que merece, então se vocês estão aqui nessa live, sim, eu vou dizer alguns sintomas e talvez nós sejamos, sim, muito parecidas. Então, eu fui evoluindo. E eu notei que à medida em que eu evoluía, as minhas alunas também. Então era como se fosse um movimento, e esse movimento acontece dentro do reinado, acontece dentro das aulas, acontece a cada turma, por isso que elas repetem muitas turmas, que é quando eu destravo uma coisa, teoria do 100º macaco, né, gente? Quando eu destravo uma coisa, quando o líder acessa um novo campo, quando o líder acessa um novo nível, quando o líder acessa uma nova consciência, automaticamente todo mundo que está conectado com aquela liderança, com aquele mesmo campo, com aquela mesma tribo, com aquela mesma família ou vínculo, acaba recebendo essa consciência também. Então, isso é uma teoria, né, científica, onde foi comprovado que é a teoria do 100º macaco, né, que através da evolução da espécie, assim como as crianças hoje já nascem mexendo no celular, é como se houvesse uma evolução natural da espécie. E isso acontece quando nós estamos conectadas a determinados campos. Então, passado essa enrolação toda, eu pensei assim, o que está acontecendo comigo? E eu cheguei a levar isso até para a minha sessão de análise, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de encerrar vínculos pessoais. E uma facilidade muito grande de me conectar com pessoas. Então era como se eu me conectasse muito fácil, mas eu não conseguia me desconectar depois. Não tô doida? Me falem aí se vocês também tinham essas coisas. Então era como se eu, do nada, a pessoa batesse ali, bateu o santo, eu já virava a melhor amiga de infância. E aí eu já me conectava com ela. E aí daqui a pouco eu sofria porque virava um rolo, sabe? Então era uma coisa assim que eu não conseguia cortar aquele vínculo e eu sentia aquilo operando na minha vida. Então eu não conseguia finalizar algumas coisas, eu não conseguia finalizar tarefas. E isso foi por grande parte da minha vida assim. Por isso que quando eu era criança, depois quando eu era adolescente, a minha mãe me chamava muito. Essa menina é avoada, essa menina é bagunceira, essa menina é desorganizada, essa menina não sei o quê. E aí minha mãe vivia dizendo, não sei se vocês já ouviram isso, que eu era enrolada. E que o meu pai também era enrolado. Então que eu demorava pra tomar decisões. Que aí eu olhava as coisas e depois eu fazia. E aí eu tinha que fazer quando eu tinha raiva. Para eu desenrolar o carretel, para eu desenrolar a coisa, para eu terminar determinada tarefa, para eu responder determinada situação, para eu me posicionar, para eu realmente assumir o comando da minha vida,
era quase sempre na raiva. Por quê? Porque era quando eu era chamada a atenção. Quando me chamavam a atenção, eu ia lá e fazia. Quando eu tava vendo que tava em cima do laço, eu ia lá e fazia. E por isso, durante boa parte da minha adolescência, eu fiquei com essa sensação iminente de pressão. Como se eu estivesse sempre pressionada. Sempre tem alguma coisa me pressionando, eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu sempre tenho que correr, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que tenho. Minha adolescência inteira foi assim. E aí eu me enchia de coisas. Aí eu fazia o estágio, manhã e tarde, estudava de noite, arrumava ainda coisa pra fazer. Aí eu tinha que ser líder da turma. Aí eu tinha que desenrolar a formatura. Aí eu também tinha que estudar, tinha que passar cola pros meus colegas, porque eles não estudavam, mas eles contavam com que eu estudasse. Depois eu comecei a trabalhar em alguns lugares, como estagiária, mas eu tinha que desenrolar coisas. Vocês estão prestando atenção? Eu tinha que desenrolar coisas dos outros. Então, tinha um senhor que liderava um dos meus primeiros empregos. Todo um setor da prefeitura. Mas botaram aquele homem que não sabia nem ligar o computador para ser o responsável do setor. E ao invés de eu ficar na minha, não, o que eu ia fazer? Eu fazia o meu trabalho e o trabalho do velho. Com 16 anos, eu comandava um setor inteiro de compras e licitação da prefeitura. Aí vai para a Caixa Federal. Aí a pessoa vai trabalhar o quê? De estagiária da Caixa Federal. Para atender quem? Os velhinhos que também não sabem mexer nas coisas. Aí tava lá fazendo o quê? Desenrolando, aprendendo a fazer empréstimo, aprendendo a fazer isso, aprendendo a sacar, aprendendo isso, aprendendo aquilo, cheirando lá as pessoas que iam lá, né, de um lado pro outro. Era isso. Por necessidade, eu tinha que desenrolar. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro, eu tinha que pagar a minha faculdade, eu tinha que pagar as minhas festas, eu tinha que pagar minhas roupas. Então eu aprendi na universidade a fazer o quê? Cartão universitário. Quem aqui? Vamos ver se a gente é parecida mesmo. Na universidade, eu entendi que eu tinha que ajudar os meus pais, né? Que eu tinha que desenrolar. Então, eu desenrolava. Então, vamos estudar de noite, trabalhar de dia, fazer um cartão de crédito universitário. E aí a gente pega um dinheiro daqui, paga um negócio lá, pede um empréstimo aqui, refinancia esse cartão aí. E aí o negócio ia e só ia enrolando cada vez mais. E assim foi por um bom tempo. Até que eu comecei a trabalhar. Dentro desse trabalho, eu achei que eu estava fazendo mais dinheiro. Quando eu comecei a fazer dinheiro de verdade dentro da advocacia, e assim foi, gente. Dentro dos meus estágios, eu desenrolava tudo para todo mundo e o meu ficava bem, era do enrolado. Tá? Mas eu desenrolava as coisas dos outros, que era uma beleza. Mas o meu, eu nem tinha, né? Eu nem tinha rolo. Todo mundo tinha rolo, menos eu. Por quê? Porque eu não tinha nem tempo de ter rolo, eu tava sempre desenrolando o rolo dos outros. Então pronto. Chegou pós-faculdade, me formei, entrei no escritório, achei que eu tava fazendo dinheiro de verdade. Recebia um salário, na época acho que era R$1.300 e 2%. 2%. E toda vez que eu ia reclamar, a minha mãe falava assim: ruim com isso, pior se não tivesse emprego. Ruim com ele, pior sem ele. Aí me envolvi em um relacionamento, qual eu sou muito grata, fui muito feliz por um determinado tempo. Mas depois, eu vivia para desenrolar os rolos da pessoa. Então era rolo de ex-namorada, era rolo de bebida, era rolo de festa, era rolo de não sei quem, era rolo de cunhada que não gostava, era rolo de sogra, era rolo. Era só rolo. E aquilo ia. E a vida ia acontecendo. Eu reclamava, mas eu também não soltava o maldito do rolo. Alguém já viveu isso, gente?
É isso, entendeu? Tava sempre o quê? Sempre cansada, sempre com enxaqueca, porque daí quando eu não tinha coragem de dizer não pras coisas, eu tinha que ter o quê? Dor de cabeça, né? Daí eu dava dor de cabeça, dava enxaqueca, dava ânsia de vômito, aí eu lembrava de cuidar do meu próprio umbigo e eu não conseguia me enrolar com as coisas dos outros. Por quê? Porque eu tinha que cuidar de mim. Nessa loucuragem toda, eu me enrolei com um monte de processos com os meus clientes. Por quê? Porque eu fui virar o quê? A advogada de família. Que a gente gosta de um rolo, né? Então, fui virar o quê? Advogada de família, especialista em divórcios. Aí, enrolada. Vivia a história da outra pessoa. Então, eu queria fazer sempre o melhor. Eu escrevia petições gigantescas. Enfim, o que acontecia? Eu adoecia. Então, eu tinha muita enxaqueca, eu não ia no banheiro, eu tomava remédio pra ir no banheiro. Quem já sabe do que eu tô falando é brabo. Então, assim, quem sabe disso sabe o que eu tô falando. É naturete, né? É chá, que a gente tomava aquele chá de sene pra poder ir no banheiro. Era um efeito sanfona que não acabava mais. Por quê? Porque quando eu tava querendo cuidar de mim, eu me enrolava com mais alguma coisa e o negócio desandava, daí eu já esquecia de mim e daqui a pouco eu já engordava de novo. Então, é isso que eu aprendi, que era a vida. Tamarine, né, amiga? Tamarine, Naturete, chá de sene, aquela coisa nada toda. Só que eu não conseguia sair desse rolo. Eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu não conseguia botar limite. Eu não conseguia cobrar o meu valor. Eu não conseguia me posicionar. E eu não entendia que, no final das contas, quem estava se enrolando era eu mesmo. Então, isso aconteceu por muitos e muitos anos, quase toda a minha vida, até eu conseguir entender a raiz do tal do rolo. E onde estava realmente a minha dificuldade de desconexão, de me desconectar, de realmente entender o valor de uma boa conexão, de entender o que era uma relação adulta, de entender o equilíbrio entre dar e receber, o que eu dou e o que eu recebo, de entender que eu preciso olhar para as minhas questões, de entender que eu preciso olhar para os meus rolos. Para vocês terem ideia, logo que eu conheci o Felipe, eu tava iniciando na terapia, eu já era consteladora, eu tava, enfim, aprendendo, né, sobre isso. Ó, essa live não vai ficar salva se a gente não bater a meta. Estamos a 100 pessoas da meta. E eu tinha essas coisas, sabe? Então eu encontrava só homem problemático, aí quem me queria eu não queria, daí eu dava corda, né? Eu dava. Dava corda pra quê? Pra eu mesma me enrolar. E aí era um push, froche, era um vai, estica e volta. E aí eles me enrolavam e eu enrolava eles. E era aquela coisa toda. Mas eu não entendia o que estava acontecendo. Aonde realmente estava o furo, sabe? E eu lembro muito bem que a primeira vez que eu levei o Felipe numa constelação... Gente, eu levei o meu marido, que na época era rolo. Não era nem namorado, era rolo. Numa constelação, para ele assistir, e levantei a mãozinha para constelar. E na época o constelador falou assim: qual o problema? Sabe o que eu fiz? Eu peguei o rolo que tava no meu colo e fiz bem assim com as minhas mãos. Os problemas dele. Gente, eu fiz bem assim. Os problemas dele. E fiquei olhando pro constelador. E era isso que passava na minha cabeça. Que eu só não conseguia viver a minha vida porque eu ficava envolvida com os rolos de todo mundo. Então eu só não era mais feliz profissionalmente porque eu tinha que finalizar alguma coisa ou ajudar alguém, ou eu não conseguia evoluir porque tal pessoa que trabalhava comigo não fazia, não resolvia seus rolos. Eu só não era uma pessoa muito feliz no relacionamento porque a pessoa que estava comigo era enrolada. Eu só não era mais feliz com os meus pais, com a minha mãe, com meu pai. Eu só não aceitava eles como eles eram. Por quê? Porque eles eram enrolados. Eu só
brigava com os clientes e pensava, meu Deus, como é que essa pessoa pode fazer um negócio desse? Por quê? Porque eu pensava, como é que pode ser tão enrolado? Eu só não cobrava das pessoas que eu pensava, a pessoa já tá toda enrolada, coitada. Quem sou eu pra cobrar alguma coisa? Vai que eu enrolo essa pessoa, que medo que eu tenho disso. Tá fazendo sentido pra vocês isso, gente? Porque essa live não é sobre mim. É sobre uma consciência que eu tomei e que eu preciso compartilhar com vocês. Me fala que isso tá fazendo sentido. Arrasaram, batemos a meta. E nem é por isso que é pra sair. Porque se baixar de 1000 também não deixa salva, não. Porque isso aqui vocês têm que estar ao vivo pra pegar. Bora lá. Tá fazendo sentido pra vocês isso? Então, resumo da ópera. Fui eu estudar, né? Fui eu fazer terapia, fui eu rolar no chão da constelação, fui eu representar morto, representar mãe, representar pai, representar criança. Fui eu mexer em tudo quanto foi buraco dentro de mim, tudo quanto foi ferida. Foi entender que feridas emocionais eram essas e por qual razão eu me colocava toda enrolada nesses lugares. Eu aprendi a ser assim. Assim como vocês também aprenderam a ser assim. Porque todos nós recebemos um rolo desse quando a gente nasce. Absolutamente todos. Você recebeu? Olha bem para isso aqui. E me diz o que isso aqui representa. Eu quero ouvir vocês nessa live. O que isso aqui representa? Quando você olha para esse rolo, pense em algo da sua vida, algo que te vem na cabeça imediatamente. Sente. Sente o que isso aqui significa para você. Todos nós recebemos um. Absolutamente todos. Algumas pessoas podem chamar isso de DNA. Algumas chamam de memórias ancestrais. Outras de traumas geracionais. Na Bíblia, de maldições familiares. Mas cada um de nós recebe um. E é como se fosse o rolo da nossa vida. Quando a gente nasce, ele vem assim, ó. E essa pontinha aqui, ela tá conectada em quem? Se esse aqui somos nós, essa pontinha aqui tá conectada em quem? Na nossa mãe. E existem muitos estudos científicos, existem muitas pesquisas na área da psicologia que comprovam que essa conexão é uma conexão muito profunda.
E que absolutamente tudo o que a sua mãe sentiu, desde o momento em que você foi concebida, e que essa pontinha aqui foi criada lá dentro, e que dessa pontinha aqui você recebeu alimento, você recebeu o que você necessitava para o seu corpo ser construído, que você recebeu atenção, projeções, amor, rejeição. Tudo isso daqui foi passado desde dentro da barriga da sua mãe. Só que acontece que muita gente nasce e acha que cortou o cordão. E aí a gente vai ir para uma teoria, e foi através dessa teoria e através de muitos e muitos anos, com milhares de mulheres as quais eu atendi, que eu entendi qual é o fio que me conecta a vocês. Qual é o fio que conecta a todas nós mulheres? Qual é o fio da meada que faz com que eu fale para meninas de 25 até mulheres de 70, 80 anos e todas nós tenhamos a mesma sensação? É esse vínculo. É a nossa história. É o vínculo que nós temos e que precisa ser resolvido com a nossa mãe. É o feminino. Independentemente se você tem 20 ou se você tem 80. A nossa dor começou com esse fio aqui. Começou no momento em que esse fio aqui foi rompido. Começou no momento em que você não sentiu segurança na hora do corte. Começou no momento do seu parto, que sim é um dos movimentos de indicação de sucesso na sua vida. Começou no momento em que você talvez não tenha sentido amor por parte dela, no momento em que ela não estava disponível para você, no momento em que talvez você tenha que vir de qualquer forma por uma cesariana ou porque você tinha que nascer prematura. No momento em que você não sabia o que fazer com a outra ponta. A nossa conexão nasce nesse lugar. Será? Eu tô doida? Ou será que eu achei o fio da meada que nos conecta? O momento em que a gente olha para o nosso umbigo e não sabe muito bem o que fazer com ele. O momento em que a gente precisa assumir o nosso próprio rolo. O momento em que a gente precisa aprender a conectar essa pontinha aqui nas pessoas certas e aprender a tirar ela também quando essas pessoas não são as pessoas certas. O momento em que a gente precisa aprender a se desligar e não cortar, porque cortar dói, mas se desligar. O momento em que a gente precisa entender o valor disso aqui, de tudo o que aconteceu e de todos os rolos familiares que a sua família teve para que você tivesse a sua ponta agora. O momento em que você precisa recuperar a linha da sua vida. O momento em que você precisa voltar para a linha, romper a linha com alguém, puxar de volta
o fio da meada, desenrolar, se reconectar e aprender a fazer as conexões certas. Caso contrário, a gente pode... Deixa eu só fechar essas janelas, gente, porque tá um barulhinho aqui. Vão me dizendo se faz sentido pra vocês, porque eu acho que de tudo que eu já fiz aqui nesse Instagram, esse vai ser um movimento muito lindo. Um movimento muito precioso mesmo, sabe? E de liberação gigante. Um movimento de crescimento, um movimento de posse, um movimento de consciência, um movimento de compreensão, um movimento de acolhimento de si mesma. Porque eu entendi. E se a gente for olhar, e é isso que eu quero convidar vocês para a gente fazer juntas nesse movimento, no dia 20, 21 e 22 de fevereiro, eu quero desafiar vocês. Assim como a gente teve o desafio da reforma, a gente teve o desafio da nova sentença, a gente teve o desafio do impulso, o desafio das regras do jogo. Eu sempre trabalhei este movimento, tomar o seu lugar, sua vida, seu dinheiro, sua família, seu poder pessoal, sua sexualidade. Sempre trabalhei isso. Mas quando veio esse insight da linha, eu falei, tá aí. Sempre esteve comigo. Mas agora eu entendi, de verdade, o que foi que eu curei em mim e que eu desejo que elas curem nela. Porque senão, a gente vai passar o resto da nossa vida fadada, e presta atenção nesse padrão de comportamento, a ficar buscando no outro a solução para o nosso rolo. Como assim, Ana? Imagina que esse aqui é o cordão que te ligava à tua mãe. E que em algum momento da sua vida, ele foi rompido. Hellinger chama isso de movimento interrompido em direção à mãe. Esse é o mesmo movimento que precisa ser trabalhado para que uma mulher, um homem, um ser humano tenha sucesso. Sucesso, quando eu digo, não é só dinheiro, mas é um bom relacionamento, boas conexões, posicionamento, vida própria. E quando esse movimento interrompido acontece, isso aqui acontece. A criança, como Freud dizia, sofre de síndrome de castração. Não tem finalização, não tem direito ao prazer. Ela está sempre buscando a parte que falta. Está sempre buscando um lugar para se conectar. Então ela entra num relacionamento amoroso e se ela casar com um cara que é infeliz, ela só vai ter o direito de ser feliz se esse cara estiver bem. Ela só vai estar feliz no lugar de trabalho se as pessoas do lugar de trabalho dela também estiverem contentes. Ela não vai sentir que ela tem direito de comemorar suas conquistas porque ela está conectada a pessoas que não estão comemorando. Muitas vezes, a gente faz esse tipo de conexão porque espera que o outro nutra o nosso cordão umbilical. Então eu vou lá e eu vou comprar este curso, porque este curso aqui vai nutrir a minha corda para que eu tenha segurança. Eu vou comprar este livro, porque este livro aqui vai nutrir a minha corda para que eu me sinta mais inteligente. Eu vou conectar nessa roupa aqui,
porque essa roupa aqui vai devolver a minha autoestima. Eu vou conectar com esse homem aqui, porque se esse homem tá feliz, eu tô feliz. Então eu vou fazer coisas. Eu vou fazer essa pessoa feliz, porque assim ele fica feliz e aí eu consigo ficar feliz também. Eu vou servir muito bem, porque se eu for reconhecida, eu me sinto validada e viva. Eu vou ser uma boa profissional, porque se essa pessoa gostar de mim, eu me sinto feliz também. Eu vou esquecer da minha própria vida e me conectar com a vida do outro, porque quando eu tô conectada com o outro, eu me sinto viva. Então eu vou arrumar um trabalho voluntário para fazer, onde as pessoas me reconhecem, ainda que elas não me paguem, ainda que eu sacrifique minha própria vida, ainda que não faça sentido nenhum. Porque se eu tô conectada com isso aqui, eu sinto segurança. Eu vou continuar essa faculdade, eu vou continuar esse emprego, eu vou continuar pagando caro com a minha vida conectada no outro, porque assim eu me sinto viva. E aí toda vez que o outro corta o cordão, que o outro vai embora, que o curso acaba, ou que algo rompe, vem dor, vem medo, parece que você vai morrer. Não, eu não posso sair desse emprego, porque se eu tirar o meu cordão daqui, quem sou eu? Quem sou eu sem este emprego? Quem sou eu sem esse cargo? Quem sou eu sem essa pessoa? Quem sou eu sem esse nome? Quem sou eu? Meu rolo, minha vida, meu dinheiro, minhas responsabilidades. Ah, mas o fulano não faz. Ah, mas o Beltrano não faz. Ah, mas eu já paguei não sei quem pra fazer, mas eu já contratei não sei o que, mas o fulano não me entrega, o Beltrano não me entrega, o marido não me ajuda, o não sei o que. Rompe! Puxa de volta! Desconecta você. Ai, mas a fulana fala muito mal de mim. E por que você ainda se mantém conectada? Por que não saiu desses grupos de WhatsApp? Por que não deixou de seguir? Por que não silenciou? Por que não saiu? Por que perde a graça? Por que passa da hora? Por que morre? Porque também não foi desconectado. E isso é muito perigoso. Porque aí você vai ficar viciada numa necessidade de estar sempre começando algo, sempre conectando em algo, sempre conectando em alguém, sempre buscando alguma coisa para quê? Para se sentir viva. Como seria se você se conectasse com a sua própria vida? Com os seus próprios sonhos? Com as suas próprias metas? Com o seu próprio umbigo? Com o seu próprio umbigo? Como seria? Quem é mãe aqui? Me conta na live. Escreve aí pra mim enquanto eu tomo água. Vou fazer algumas perguntas para vocês que são mães.
Vocês deixariam o filho de vocês se conectar com um emprego que não faz sentido para ele? Vocês deixariam o filho de vocês ser insultado por uma amizade? Vocês deixariam o filho de vocês, a filha de vocês, ser traída? Vocês deixariam a filha de vocês ser humilhada? Vocês deixariam a filha de vocês ser explorada no emprego? Vocês deixariam a filha de vocês ter as ideias roubadas? Vocês deixariam a filha de vocês se enrolar financeiramente? Vocês deixariam a filha de vocês se endividar? Deixariam a filha de vocês sofrer, tentando se conectar com alguém que não tem conexão? Como seria se vocês cuidassem de vocês como cuidam das filhas de vocês? Como seria se vocês puxassem o cordão de volta e nós todas mulheres, puxássemos o cordão de volta e cuidássemos de nós mesmas como cuidaríamos das nossas filhas? Você não dá qualquer coisa para sua filha comer. Você não deixa sua filha andar com amiguinhos que não valem nada. Você não deixa sua filha ser traída. Você não deixa sua filha ser humilhada. Como seria? Esse é o meu desafio para vocês. A gente colocou um link lá na bio. Nós já estamos com a turma 11 começando. Já estamos com 70% da turma fechada. Não seria nem necessário que a gente fizesse lançamento, porque nós já temos nesta turma o número de alunas que tivemos na turma passada sem sequer oferecer a turma. Mas eu sinto isso muito forte no meu coração. A gente vai sim lançar as últimas 30% das vagas, mas vai ser um desafio muito maior do que um simples lançamento. Vai ser um desafio para mudar a vida de muita gente. Então, no dia 20, 21 e 22, a gente vai ter 3 aulas totalmente gratuitas, onde eu vou estar com vocês fazendo esse processo. Vocês vão receber conteúdos, áudios dentro deste grupo e vocês vão ter a possibilidade de entrarem na turma 11, caso queiram, e fazer companhia para essas mulheres que estão aqui. Possivelmente seja a única turma do ano, porque no segundo semestre a gente tem planos de dar uma volta aí pelo Brasil presencial. Então talvez as turmas fiquem prejudicadas. Então, dia 20, 21 e 22 de fevereiro, eu bolei um desafio totalmente online, aqui pelo Instagram, gratuito, para que você sinta se é para você ou não. E para que você faça esse movimento junto comigo. O movimento de aprender a olhar para o próprio umbigo. O movimento para entender que linhas são essas. Porque muito mais do que você puxar a conexão, é você também entender, e aí vem o que é o maior rolo de todos. Que a sua mãe, que o seu pai também receberam um desses. E que por vezes eles não cuidaram do próprio umbigo, eles não olharam para eles não curaram as feridas deles.
E eles enrolaram você no meio do rolo deles. Então, muitas vezes as pessoas pensam, agora eu vou fazer uma meta, agora eu vou concretizar tal coisa, agora eu vou fazer dinheiro, agora eu vou ir pra vida. E aí você pensa, eu tô dona do meu umbigo, eu tô empoderada, eu vou lá fazer. Mas algo te puxa pra trás. Você começa e alguma coisa te puxa. Você vai fazendo as coisas e você adoece. Você começa as coisas e dá sono, dá procrastinação, dá raiva, parece que seguram seus pés. Você vai vender e o negócio tranca. Você resolve se expor no Instagram e te dá uma crise. Alguma coisa te puxa para trás. O que é isso? É por mal? Não é por mal. Mas é que os nossos pais também não tiveram educação emocional. A gente tá falando disso agora. Olha que benção, 1.600 pessoas ouvindo sobre traumas num domingo de noite. Vai perguntar pra sua mãe se ela tem trauma. Se eu pergunto isso pra minha mãe, ela briga comigo ainda. Ela fala assim, que trauma o quê? Que trauma? Tem trauma nenhum? Ora, onde já se viu? Teve o que comer? Tem pai, tem mãe vivo? Tem trauma nenhum. Porque na época deles era assim. Eles não foram ensinados a olhar para as suas próprias dores. E quando os pais não olham, os filhos vêm. Quando os nossos pais não olham para o rolo deles, quem segura o rolo somos nós, queridas. Se a sua mãe tem crença de merecimento, você vai sabotar o seu financeiro. Se o seu pai tem problema de endividamento, você não vai ter força de masculino para executar suas coisas. Se os seus irmãos estão enrolados com os seus pais e fora do lugar, você vai ser chamada para o sistema para poder organizar a coisa. Porque você sim vai segurar o rolo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse desafio. É isso que eu quero mostrar para vocês nessas 3 lives. Como a gente desenrola esse troço. Caso contrário, você não tá segurando só rolo de namorado, de marido, de trabalho, de não sei o quê. Nada, você tá segurando o rolo da sua família. E aí o quê? Você tem que projetar isso em algum lugar. Aí você vai projetar nos outros. Você tá segurando é o rolo dos outros. Outros, quem são os outros? Seus pais. Então, se você é mãe, é uma missão sua olhar para as suas próprias dores. Para que a sua filha não tenha que segurar isso. Se você é mulher, é uma missão sua olhar para as suas dores e olhar para sua mãe e entender que ela também tem as dores dela e que você vai deixar o rolo dela com ela. Porque se dói pra ela isso é algo que só ela consegue desenrolar. Você não consegue. Você só dá conta do seu. Caso contrário, você se emaranha inteira. E pra não olhar pra essa dor, você vai ficar arrecadando cada vez mais rolo. Simples assim. Então, este é o meu convite. Totalmente online. Totalmente gratuito. Dentro do grupo de WhatsApp, vocês vão receber aulas, áudios meus, vão estar por lá conosco, vão estar conectadas com essa ambiência. Tá lá no link da minha bio. Se cadastra, não te enrola. Não te enrola. E depois que você fizer o cadastro, quero que você printe e me marque, que eu quero ver. E eu quero que você coloque uma hashtag desenrolada. Desenrolada. E aí a gente vai trabalhar ao longo das semanas, com alguns áudios, com algumas lives, com alguns conteúdos que só vocês vão ter lá. Totalmente gratuito. Ana, não quero, vou deixar para depois. Azar o seu, então fica enrolada. Porque é isso que eu proponho para vocês esse ano. Desenrolar. Bora, chega, deu, não tem mais tempo.
Não tem mais tempo de ficar desenrolando coisa pros outros, não tem mais tempo de se conectar nos lugares errados, não tenho mais tempo pra ficar dando corda pra qualquer um, não tenho mais tempo, você também não tem mais, e é isso aí. Cada um vai ter que aprender a cuidar do seu umbigo. E a gente vai ter que aprender a ser adulta. Então é isso que eu quero fazer para que a gente inicie o ano desenrolando. Bora? Ou vocês ainda têm mais tempo para se enrolar? Vocês ainda têm mais linha para se enrolar? Eu acho que não. Quero começar 2024 desenrolada. Babado? Justíssimo? Então este é o meu convite, esta é a minha oferta para a mesa e só me conectarei com você se tiver equilíbrio de troca. Qual é o equilíbrio de troca, senhora? A senhora se cadastre no desafio, mande no grupo da família, que a gente adora quando vem a mãe junto, quando vem as tia, quando vem as primas, e todo mundo cresce junto, é uma maravilha, é uma delícia. Então manda pra toda a mulherada da sua família, manda no grupo das amigas, vai ter amiga que vai dizer assim, não gosto dessa Ana, essa menina é metida, essa menina é nojenta, ai, também não precisa vir. Que a gente tá bem desenrolada. Se conecta quem tem que se conectar. Então, entra lá na bio, se cadastra e a gente vai aprender a desenrolar junto. Desenrolar com saúde, desenrolar o financeiro, desenrolar suas questões familiares. A gente vai ter 3 dias. Primeiro dia, a gente vai entender quais são essas dinâmicas. Segundo dia, eu vou ensinar técnicas para vocês aprenderem a finalizar as coisas, para vocês realmente fazerem um exercício sistêmico do que prende, meditações do que prende, e aí a gente vai soltar tudo que prende. E no último dia, vocês vão ter a possibilidade, se vocês quiserem se conectar comigo, entrar na turma 11, entrar no nosso clã, entrar no nosso reino e fazer uma conexão de futuro. Conexão com as pessoas certas, nos lugares certos, dona do seu rolo, dona da sua linha. Então, espero vocês inclusive com uma linha. Por quê? Porque no dia 21, que é o segundo dia, a gente vai fazer um exercício sistêmico com todo mundo que tiver ao vivo. E a gente vai precisar de um rolo de linha. Então, as senhoras, comprem seus rolos e me marquem, que eu quero ver, quero compartilhar, quero ver o babado todo acontecer. Quero ver você bem dona do seu rolo. Avisa que está dando certo o cadastro lá no link da bio. E a gente vai fazer um exercício juntas. O do tijolo ano passado foi babado, foi lindo, foi transformador, foi de muito, 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 muito impacto. E eu não faço nada que não seja realmente pulsante no meu coração. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Bem dona do meu rolo, eu só faço aquilo que realmente faz sentido no meu coração. Se o link estiver dando errado, eu acho que tem muita gente acessando ao mesmo tempo. Ele vai ficar aqui na bio, vocês podem pegar, se cadastrar. Amanhã, durante a semana, vão comprando seus rolos, tirem fotos, me marquem. E realmente, gente, eu fiz todos os criativos, todos os vídeos, absolutamente tudo, com muito carinho, para que vocês se vejam, sabe? Às vezes a gente não se enxerga, a gente só enxerga o rolo do outro. Ai, a fulana tá sempre enrolada. Ai, a fulana tá sempre na correria. Ai, a fulana não tem tempo de eu conectar aqui, ó, no umbigo dela. Ah, não, senhoras. Quero que vocês prestem atenção, inclusive, essa semana, tá? Tarefa da semana. Eu quero que vocês andem pela rua. Quero que vocês observem o relacionamento de vocês. Quero que vocês observem os colegas de trabalho de vocês. Quero que vocês observem os clientes de vocês. Como se eles tivessem cada um rolo na mão. E como se você tivesse o seu. E o seu canal de conexão é o seu umbigo. Combinado? Vamos fazer esse exercício juntas essa semana?
Eu quero que você sinta. Porque, minha querida, quando você aflora a sua intuição, você sente. Quando a pessoa quer conectar no seu umbigo. Quando a pessoa quer conectar com você e o seu umbigo contrai, assim, ó. Que você fala, não quero não. Ai, não quero não. E observa também você. Quando você tá querendo tudo do outro. Deixar a responsabilidade na mão do outro. Começa a observar. Será mesmo que o outro tem o poder? Será mesmo que se eu puxar de volta esse fio eu não consigo resolver? Será mesmo que essa pessoa merece a minha conexão? Será mesmo que eu vou deixar isso aqui conectado, esse rabo solto? Esse fio solto? Já vou deixar aí. Já vou deixar aí pra vocês pensarem, tá? Já vou deixar aí pra vocês pensarem, porque é nesse lugar e é esse fio aqui, ó, que custa a sua vida, que custa a sua história, que custa todo o preço que você paga e só você sabe quanto é. Não precisa cortar, não precisa ser agressivo. Só puxa de volta, sabe? Só pega de volta o que é teu. E a gente vai fazer esses exercícios juntas lá nos grupos de WhatsApp, no desafio. E a gente vai entregar também presentes, vão ter bônus para vocês. E a possibilidade de vocês preencherem os últimos 30% da turma 11. Então, no dia 22, reservem R$ 3.497 desde agora, se você quiser entrar na T11. Já tô falando até o preço. Nas primeiras 24 horas. 3.497. Reserva para você entrar na T11. A partir de hoje, não tem mais pré-inscrição, não tem como chamar o pessoal do time. Acabou. Agora só lá na T11. Só lá na T11. Só lá no lançamento. E aí eu vou esperar vocês pra gente começar o ano com a maior turma de todos os tempos. E sim, com a melhor. Porque o novo é sempre melhor. Porque eu estou sempre em evolução. Porque eu não sou mais a Ana da T10, da T8, da T7. E cada turma que eu me disponho a fazer, eu sou uma pessoa diferente. Evolução. Assim como você, que quando entrou nessa live aqui, com certeza era uma pessoa diferente. Então eu espero vocês, se preparem, se precisarem de ajuda para começar a pensar como fazer dinheiro nisso, manda na caixinha de pergunta, manda pro suporte. O meu suporte é maravilhoso, não são robôs. Vão ajudar vocês a vocês observarem isso, mas decidam em quem você quer se conectar. Combinado? Essa live vai ficar gravada porque vocês bateram a meta, vocês estão arrasando demais. E é isso, meus amores. Conexão feita e agora desfeita. Fique com o seu umbigo, com o seu rolo e eu fico com o meu. Espero as fotos do rolo de vocês. Tô extasiada só esperando. E a gente vai fazer lindos exercícios extremamente impactantes com ele. Então não deixe de comprar o seu rolo. Amanhã, minha mãe tá pedindo pra eu avisar aqui nos comentários, gente, que vai ter live da Lilis. Na época ela tá aqui já falando várias vezes pra eu falar pra vocês, ó, de tudo que ela vende, maravilhosa. Então, um beijo, uma ótima noite. Espero que tenha feito sentido pro coração de vocês. Mas é isso. A gente vai começar o ano aprendendo a cuidar dos nossos rolos. Bora? Um beijo, boa noite.